Parte 2 da videoaula sobre tecido epitelial. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os tipos de tecido epitelial. Se você não assistiu ainda o primeiro vídeo, dê uma pausa nesse, vai lá, assiste o primeiro vídeo e depois retorna. Se não baixou o material ainda, clica no link aqui na descrição e baixa o PDF, coloca no celular, no tablet, imprima, mas o importante é que você tenha em mãos para você participar de forma ativa, fazendo as anotações durante a videoaula. Se não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe, deixe suas dúvidas, seus comentários e as suas sugestões aqui, é tudo de graça e nos ajuda bastante. Tá começando a estudar agora? Tá com dúvida? Quer revisar? Você está no lugar certo. Eu sou José Reis e você está no canal do Instituto Isaac. Bora lá? Agora vamos falar sobre os tipos de tecido epitelial. Nós temos dois tipos de epitélio, o epitélio de revestimento e o epitélio glandular. O epitélio de revestimento ele é caracterizado pelas células sendo arrumadas em folhetos. E eles revestem superfícies externas e internas. Dentre os objetivos desse tecido, desse tipo de tecido epitelial, está a proteção contra a abrasão, o impedimento de entrada de micro-organismos e também permitir o transporte seletivo e a absorção de moléculas. É muito fácil da gente entender sobre isso, porque se nós temos uma folha de células revestindo aquele ambiente, é natural que o que vai entrar e o que vai sair desse ambiente passe por essa seleção que essa camada de células ela permite. Esse tecido tem dois tipos de classificação. Um primeiro pelo número de camadas, e a outra pela forma das células. Primeiro vamos ver pelo número de camadas. O tecido ele pode ser simples, quando há somente uma folha, uma folha de células. Ele pode ser estratificado, quando há mais de uma folha de células revestindo esse ambiente. Aqui, ó, nesse caso aqui tem duas. E ele pode ser pseudo-estratificado. Lembra lá, da mesma forma que a gente fez com o hemidesmossomo, o hemisfério, vamos quebrar essa palavra aqui no meio, ó. E esse prefixo pseudo significa falso. Então é um falso estratificado. É aquele tipo de epitélio de revestimento que você, no primeiro olhar, acha que tem mais de uma camada de célula, mas se você observar bem, ele é somente uma camada. Qual é a manha que a gente falou nos slides anteriores? A posição do núcleo. Quando você olha para o núcleo, você percebe que existe uma célula após a outra. E por ela ser um pouco mais alta do que essa aqui, por exemplo, ó, elas dão a falsa sensação de que são duas camadas, mas na verdade são uma só. Então uma camada aqui, duas aqui e uma camada aqui. Outra classificação é sobre a forma das células. A segunda forma das células, o tecido epitelial de revestimento, ele pode ser pavimentoso, ele pode ser cúbico ou prismático. Prismático também pode ser chamado de colunar ou cilíndrico. Aqui nós temos uma união entre as duas classificações, segundo o número de camadas, simples, estratificado e pseudo-estratificado. E também temos a classificação segundo a forma das células, pode ser sendo pavimentoso, cúbico, prismático. Fazendo o arranjo entre essas duas fica assim: existe o epitélio simples pavimentoso, o epitélio simples cúbico e o epitélio simples prismático. Ou seja, é um epitélio com uma faixa de células, onde essas células têm três formas diferentes: pavimentosa, cúbica ou prismática. Seguindo o mesmo raciocínio no epitélio estratificado. Ele pode ser estratificado pavimentoso, pode ser estratificado cúbico ou pode ser estratificado prismático. O estratificado pavimentoso, ele ainda tem uma segunda classificação, entre o não queratinizado e o queratinizado. O epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, ele ainda tem mais duas classificações, que são os ortoqueratinizados e os paraqueratinizados. A gente vai falar sobre cada um deles. Ainda temos o epitélio estratificado de transição e o epitélio pseudo-estratificado. Começando pelos epitélios simples. O epitélio simples pavimentoso, ele possui células achatadas e núcleos alongados. A gente pode ver aqui nessa foto aqui, ó, células mais achatadas. Deixa eu botar a canetinha vermelha que é mais fácil de ver. Tem células alongadas e os núcleos achatados. Eles revestem lúmen dos vasos sanguíneos e linfáticos. O epitélio simples cúbicos.
O epitélio simples cúbico, ele continua sendo um epitélio simples com uma camada só. Todos esses aqui têm de acordo com a quantidade, tem uma folha de camadas de células, epitélio simples. No cúbico, as células são logicamente cuboides e os núcleos são arredondados. Coloca aí, chamando a atenção no seu material, os núcleos arredondados, porque é uma grande marca desse tipo de epitélio, ó. Ó, os núcleos. Esse aqui não apareceu, mas tem um. Ó. Eles revestem a superfície externa do ovário e ductos excretores de glândulas. O terceiro tipo de epitélio é o epitélio simples prismático. Eles possuem células alongadas, aqui ó, a gente consegue ver a diferença na hora. Olha a diferença dessa aqui, por exemplo, para essa aqui e essa aqui. São células alongadas, com núcleos alongados também. Observe que o núcleo obedece à mesma conformação da célula e acompanha o maior eixo da célula. Eles revestem lúmen da vesícula biliar e o lúmen intestinal. Então, os três primeiros tipos relacionados a epitélio simples, pavimentoso, cúbico e prismático são esses aí. Agora vamos para o estratificado. O estratificado tem mais de uma camada de célula. Ele também pode ser cúbico, prismático e pavimentoso. O cúbico ele é raro no organismo e ele reveste trechos de ductos excretores de glândulas. Olha aqui uma imagem. Novamente, a forma segue a mesma, parecendo um cubo, né? O epitélio estratificado prismático também é raro no organismo e quando encontramos na conjuntiva do olho. Aqui uma imagem para você perceber a diferença, né, do epitélio estratificado cúbico para o epitélio estratificado prismático. O epitélio estratificado pavimentoso possui as células encamadas e com formas variadas, de acordo com a migração das células. A gente tem aqui uma animação que dá para poder você entender essa parte aqui, ó. Observe que o formato da célula ele varia de acordo com a migração da célula. Observe que a célula aqui na parte basal, onde eu estou rachurando aqui, ela começa meio que quadradinha, cuboide, vai ficando meio que prismática, quando chegando aqui em cima, ela fica mais alongada. Tá vendo? Ficam mais alongadas. E o núcleo, observe que o núcleo, ele corresponde com o formato da célula. Então, de acordo com a migração dessas células, as células do epitélio estratificado pavimentoso moldam a sua forma. Esse epitélio estratificado pavimentoso, ele vai ter duas classificações, né? Segundo a presença de queratina ou não. Então nós temos o epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, ou seja, não tem essa camada de queratina. Eles revestem cavidades úmidas, sujeitas a atrito mecânico, a exemplo da boca, da vagina e do esôfago. E nós temos o epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. Eles revestem superfícies secas. Por quê? Porque revestindo essa camada de queratina, ela evita que essa superfície ele perca mais água, como a pele. E como é que essas células ganham essa camada de queratina? Essas células, com o passar do tempo, ao ocorrer a sua morte celular, as suas organelas são preenchidas por queratina. Quanto mais o acúmulo de queratina acontece nessas organelas e dentro da célula consecutivamente, essa camada vai ficando mais grossa. Esse tecido epitelial pavimentoso queratinizado, ele ainda pode ser dividido de dois tipos. Essa divisão é conforme a velocidade desse processo que a gente acabou de dizer sobre a aquisição de queratina da célula. Vamos lá. O epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, ele pode ser ortoqueratinizado. Cadê a canetinha que some? Ele pode ser ortoqueratinizado e ele pode ser paraqueratinizado. Essa classificação é sobre a velocidade dessa queratinização, beleza? O ortoqueratinizado, ele teve uma queratinização lenta e paulatina. Então, por isso, ele teve tempo para diferenciar. Não possui núcleos aprisionados e a queratinização é completa. Então, vamos colocar aqui, esse ortoqueratinizado tem uma queratinização lenta. Então, se ela é lenta, ele teve tempo, mais tempo para diferenciação. E por isso não tem núcleos aprisionados. Se ela é lenta e tem tempo para diferenciação, a queratinização dela é completa. Graças a isso aqui, ó. Eu vou sujar um pouco o slide aqui, mas dá para poder entender, né? Por ela ser lenta,
e tem mais tempo de diferenciação, ela é uma queratinização completa. Já o paraqueratinizado, observe, paraqueratinizado, ele sofreu uma queratinização rápida e abrupta e por isso não teve tempo para diferenciação. Por isso ele possui núcleos aprisionados e uma queratinização incompleta. Vamos colocar a pesquinha aqui para poder entender? Então, olha lá. O paraqueratinizado, ele teve uma queratinização rápida. Por isso, ele não teve tempo para diferenciação. Por não ter tempo para diferenciação, ele tem núcleos aprisionados. Vou botar aqui. Aprisionados. E a sua queratinização é incompleta. Por ser rápida demais, ele não tem tempo para diferenciar, os núcleos ficam aprisionados e a queratinização é incompleta. Seguindo nos tipos de epitélio, nós temos o epitélio estratificado de transição. Por que de transição? Porque de acordo com os órgãos que ele reveste, as suas células mudam de formato. Então ele varia de acordo com a forma de cada órgão ou superfície que ele reveste. Por exemplo, a bexiga. Quando, no caso aqui dessa figura, quando a bexiga ela está vazia, ela está redondinha, as suas células são globosas e a superfície é uma superfície convexa. Diferentemente de uma bexiga cheia, que é o caso dessa aqui, as células são delgadas e achatadas. Olha a diferença quando ela é vazia e quando ela é cheia. Por isso, é o que caracteriza o epitélio estratificado de transição, porque o formato das suas células transiciona de acordo com o estado do órgão que elas revestem. E por último, o epitélio pseudo-estratificado. É um falso estratificado. Ele tem uma camada somente. Uma camada somente. Mas quando vemos de uma forma rápida, percebemos ou temos uma falsa impressão que ele tem duas camadas ou mais de uma, né? Células são do tamanho variados, são presos na lâmina basal e núcleos em posições diferentes. Eles revestem o sistema respiratório, a uretra e outras estruturas. Observe aqui que as células são mais alongadas, mas a posição do núcleo denuncia, né, a presença de uma camada somente de células. O segundo tipo de tecido epitelial é o tecido epitelial glandular. Ele é formado por células secretoras, né? Primeiro vamos entender o que é uma glândula. Uma glândula é um conjunto de agregados multicelulares de células epiteliais glandulares. Mas esse epitélio glandular, ele nem sempre foi tecido epitelial glandular. Ele nasce, inicialmente, ele é formado por tecido epitelial de revestimento e de acordo com o tempo há uma diferenciação para ele se tornar um epitélio de secreção. Eles podem sintetizar, armazenar e secretar substâncias. Existem glândulas que têm essas três capacidades aqui, ó. Eles podem sintetizar, armazenar e secretar. Eles podem fazer essas três condições ou somente uma, que é a de armazenar. A glândula mamária, por exemplo, ela faz as três funções. Ela sintetiza, armazena e secreta o leite. Diferente da glândula sudorípara, que somente secreta. E por fim, o grânulo de secreção é uma vesícula de armazenamento dos produtos que essa célula vai secretar. Então, a gente falou que esse tecido epitelial glandular, ele passa, primeiramente, sendo um epitélio de revestimento, ele passa por um processo de diferenciação, ganhando essa capacidade de secretar. Agora, a gente vai fazer uma divisão de dois tipos de glândulas, as glândulas exócrinas ou as glândulas endócrinas. Essa classificação ela é feita com base na perda ou manutenção de um ducto excretor. A glândula exócrina ela é do tipo que mantém a conexão com o epitélio de origem. Aqui, ó, tá vendo? Ela mantém esse ducto tubular, que é formado de células epiteliais por onde as secreções são lançadas. Então, a exócrina, ela mantém esse ducto e secreta os seus produtos diretamente no local. Essa glândula exócrina, ela possui duas porções. Ela possui a porção secretora e os ductos excretores. Essa porção secretora, ela é formada por dois tipos de células, a célula tubular e a célula acinosa. Antes, o que é essa porção secretora? Essa porção secretora é a porção formada por células que fabricam a secreção, né? Elas são as células tubular e as células acinosa. Ainda há um tipo misto, que eu vou botar aqui de um X
né, que é uma mistura entre células tubulares e células acinosas, que são as tubuloacinosas. Vamos falar da célula tubular. Ela é uma célula piramidal, mais alta, com o núcleo achatado e produz uma secreção mucosa. O que é essa secreção mucosa? Ela é rica em mucina, glicoproteínas e é mais viscosa. As células acinosas, ao contrário, são células piramidais também, de núcleo esférico, centralizado e que produz uma secreção serosa, que é rica em proteínas, por isso é mais fluida. Então, célula tubular produz secreção mucosa, ela é mais viscosa, lembra do muco. Células acinosas produzem uma secreção serosa, tá aqui, ó, serosa, que é mais fluida. Põe na cabeça, tubular, mucosa, mais viscosa, acinosa, serosa e mais fluida. Por último, temos ductos excretores, que são aqueles ductos que transportam e ejetam a secreção, né, por onde a secreção vai passar e vai ser secretada para o ambiente onde aquela glândula está. Temos também a classificação das glândulas exócrinas. Ainda assim, ela pode ser classificada pela quantidade de ductos ou pela organização da porção secretora. Pela quantidade de ductos, elas podem ser uma glândula simples, onde o ducto é não ramificado, já que a canetinha se perdeu de novo, onde o ducto é não ramificado, sendo glândula simples, e as glândulas compostas com o ducto ramificado. No próximo slide vai ter uma foto que a gente vai entender melhor. Pela organização da porção secretora, nós temos glândulas simples tubulares, que a porção secretora dela é em formato de tubo, por isso tubular. As glândulas simples tubulares enoveladas, ou tubulares ramificadas, ou acinosas, que tem a porção secretora esférica ou arredondada. E por fim, as glândulas compostas tubulares, ou acinosas ou tubuloacinosas. É um tipo misto dessas glândulas. Aqui a gente consegue ver, tá vendo? A glândula simples e as glândulas compostas. Entre as simples temos a tubulosa simples ramificada, a tubulose simples enovelada, a figura, né? Já dá para poder perceber bem, né? E as acinosas ou alveolar, que é um tipo de simples ramificada. Entre as glândulas compostas temos a tubulosa composta, que são com vários túbulos secretores. Temos a acinosa ou alveolar composta e a tubulocinosa composta. O segundo e último tipo de glândula são as glândulas endócrinas. São aquelas que perdem a conexão com o epitélio que deu origem. Ou seja, elas não têm ducto tubular. Se elas não têm ducto tubular, a sua secreção vai ter que ser ejetada utilizando algum meio. Que meio é esse? As vias sanguíneas. Está aqui, ó, rachurado. Então, por elas não terem um ducto, aqui cortou, tubular, elas precisam das vias sanguíneas para transportar seus produtos de secreção. Vale a pena a gente destacar aqui as células mioepiteliais. O que são essas células mioepiteliais? São células epiteliais com a capacidade de contração. Por quê? Porque elas possuem miosina e filamentos de actina. Quando a gente estiver falando de tecido muscular, a gente vai ver que quando tiver essa composição de actina e miosina, a gente sempre vai pensar em contração muscular. Por ter essa capacidade de contração, ela consegue ejetar com mais facilidade os seus produtos. Um exemplo de glândula que possui essas células mioepiteliais é a mamária, a sudorípara e a salivar. Podemos também fazer a classificação dessa glândula de acordo com o modo de secreção. Pelo modo de secreção, ela pode ser uma glândula merócrina, pode ser uma glândula apócrina ou uma glândula holócrina. Uma glândula merócrina, ela secreta por exocitose e não perde nada do seu material celular. Sem perda. Então, a merócrina, coloca aqui, sem perda. A glândula apócrina, ela perde parte do seu material celular. E a glândula holócrina, ela perde todo o material celular.
Exemplo de glândulas merócrinas nós podemos encontrar no pâncreas. Exemplos de glândulas apócrinas, a glândula mamária, né? E exemplo de glândula holócrina, a glândula sebácea. Liberando todo o material celular, o resultado imediato disso é a morte celular. Fechou? Essas aqui são as nossas referências. Então é isso aí. Falamos tudo o que tínhamos para poder falar sobre tecido epitelial. O que é que você achou? Gostou? Não gostou? Deixa aqui nos comentários a sua sugestão, a sua crítica. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e ative o sininho para poder receber as notificações quando a gente postar os vídeos. Eu sou José Reis e esse foi mais um vídeo do canal do Instituto Isaac. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, querendo Ele.